Olá, meus caros alunos do nosso curso de Introdução à Sociologia, sejam bem-vindos para mais uma aula, né, onde hoje nós vamos falar aí, como combinado, né, nós vamos falar das estruturas e organizações sociais, ok? Então, nessa aula de hoje a gente pretende passar aí pelas organizações sociais, nós vamos refletir também sobre o conceito de ordem social, tá? E por fim nós vamos falar dos sistemas sociais que mantêm essa ordem social, que mantém essa estrutura social. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos tentar entender, né, o que é estrutura e o que é organização social. Bom, existem vários sociólogos que vão debater sobre o que é isso, tá? Então nós vamos ver algumas das opiniões aqui e vamos tentar chegar a uma síntese juntos, tá bom? É aquela velha coisa de conceitos interpretados de formas diferentes de vários autores, e aí um vai contra o conceito do outro, né? Aquela coisa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o Radcliffe Brown, ele vai dizer que, como o Radcliffe Brown, famoso sociólogo, vai junto com o Malinowski na linha funcionalista, né? Ele vai dizer que, como parte da estrutura social, todas as relações sociais, está escrito errado aqui, de pessoa a pessoa, no estudo da estrutura social, a realidade concreta de que cuidamos é o conjunto de relações realmente existentes em dado momento e que ligam certos seres humanos. Então, para ele, a estrutura social ela é feita a partir de relações sociais de pessoa a pessoa. A partir do momento que uma pessoa se relaciona com outra pessoa, né, e essa pessoa se relaciona com outra pessoa, ali você vai configurando uma estrutura social. Então, toda a sociedade ela é composta de pessoas que se relacionam. Aí o Morris Ginsburg vai dizer que a estrutura social é o complexo dos principais grupos e instituições que constituem as sociedades. Ele vai já numa linha mais específica, falando sobretudo das instituições, que inclusive é tema futuro das nossas aulas. Aí o Raymond Firth vai dizer que a ordenação é a ordenação sistemática de relações sociais pelos atos de escolha e decisão. Né? Ele vai bem mais específico, na verdade ele faz até uma crítica ao Radcliffe Brown por dizer que a definição dele é muito vaga. E ele coloca uma coisa bem mais específica, né? Dizendo que é feito por atitudes de escolha e decisão. Né? No aspecto da estrutura social se encontra o princípio de continuidade da sociedade. No aspecto de organização se encontra o princípio de variação ou mudança que permite a avaliação da situação e a escolha virtual. A dele é um pouquinho mais trabalhada, mas ele está na mesma linha do Radcliffe Brown. Então a gente entende por que ele estava com raiva do Radcliffe Brown ser vago. Né? A seguir a gente vai ver o Bottomore, que vai falar que das diferentes concepções de estrutura, a mais adequada é aquela que se refere ao complexo das principais instituições e grupos de uma sociedade. Então, ele vai ficar não só na pessoa, mas ele vai tentar fazer uma coisa mais abrangente e pedir para que se observe os grupos e instituições também, né, que estão compostos ali na estrutura da realidade. A gente vai ver isso em aulas futuras. O Brown e o Barnett vão dizer que a organização social refere-se ao sistema de relações de obrigação que existem entre os grupos que constituem uma determinada sociedade. Ao passo que a estrutura social se refere à colocação e posição de indivíduos e de grupos dentro desse sistema de relações de obrigação. Tá errado ali também, faltando um E. Relações de obrigação. Então, a gente pode ver que a do Barnett, a do Ginsburg e a do Radcliffe Brown, elas têm uma base parecida, tá bom? Qual que é essa base? Eles vão entender que como posso dizer, a estrutura da sociedade, né? A sociedade está estruturada de tal forma, né, a partir do que a gente viu aulas atrás, né, do chamado papel social. E que a sociedade está organizada, né, a partir da... Não, ao contrário. A sociedade está estruturada a partir dos status sociais e organizada a partir dos papéis sociais. Né? Então o que vai acontecer? Sempre nas relações, no que eu ajo, no que eu faço, vocês lembram que a gente falava isso quando a gente via sobre status e papel? Eu assumo um determinado local na sociedade a partir daquilo que eu faço. Eu tenho uma posição, um status social. Esse status social, esse conjunto de status sociais que todos aqui têm, é que vai configurar, como eu posso dizer, vai configurar aqui a nossa estrutura social. A sociedade vai estar estruturada, né? E a gente vai ver quando a gente for ver a estratificação social, né, o movimento das castas e tal, mas a sociedade ela se estrutura ao redor das posições que você assume por aquilo que você faz, certo? E no caso da
a organização social, ela se dá exatamente por causa dos papéis que você tem que fazer, ou seja, daquilo que se espera que você faça. Não só o local que você assume, né, mas aquilo que se espera que você cumpra. Então, por isso que, no fundo, são dois lados da mesma moeda, está interligado, é por isso que a gente vê junto. Né? Mas a sociedade está estruturada a partir do que você faz e o local que você toma na sociedade a partir daquilo que você faz. Né? Então, a relação aí exatamente que a gente viu o Radcliffe Brown falar dos indivíduos que se interrelacionam, e não só os indivíduos, os grupos e as instituições, né, dentro do grande escopo ao qual chamamos sociedade. Ok? Então vamos adiante. A ordem social ela é criada a partir do momento que você tem essa estrutura e você tem essa organização. Então ali está surgindo uma ordem social. Né? Ou seja, se você pegar, por exemplo, alguns sistemas aí políticos, né, eles vão ficar com o anarquismo, né? O anarquismo, o que ele quer? Ele quer destruir a ordem social. Né? Ele não quer que haja essas pessoas posicionadas aí com papéis dentro da interrelação, ele quer desfazer isso. Né? Enquanto o comunismo ele quer uma nova ordem social, enquanto o socialismo quer uma nova ordem social, o anarquismo quer destruir a ordem social. Né? Então, sociologicamente, é impossível. Né? Eu acho que, né, pelo que a gente consegue ver aqui, é base para a sociedade. A partir do momento que você tem indivíduos interrelacionando, porque um tem aquilo que o outro precisa, papéis e deveres, é impossível você desfazer disso. Né? E essa é a ordem social que surge. Mas vamos deixar lá os nossos pequenos revolucionários acreditar que é possível. Né? A ordem social, segundo dois sociólogos que trabalham junto, que é o Ogburn e o Ninkoff, é fundamentalmente baseada em grupos de pessoas e na disposição dos seus comportamentos. Ou seja, essa disposição que a gente viu de pessoas e de grupos por causa dos seus status de papel, que forma a estrutura e a organização da sociedade, é a ordem social. Certo? A ordem social ela teria dois aspectos básicos, tá? A estrutura e as funções realizadas pela estrutura. Então, esse é o papel que você coloca, né, as funções que você realiza. Tá? Na sociedade, a estrutura seria a organização de grupos e pessoas, e a função seria aquilo que esse grupo faz. Né? Então, por exemplo, por que nós damos valor ao médico? Lembra do nosso memezinho quando a gente via o papel e o status que a gente via um médico de jalequinho branco e tal? Então, por que a gente dá aquele determinado valor? Porque o médico é fundamental para a nossa sociedade. Em tempos de pandemia a gente consegue ver isso aí, né? Como a gente precisa de médicos, a gente precisa de profissionais da saúde, né? Então, é por isso, a partir do que ele faz, que ele tem um local. E ele tem um local a partir daquilo que ele faz. É uma coisa interrelacionada aí, certo? Bom, entre as funções a gente pode diferenciar funções latentes e funções manifestas. Isso é interessante. As funções latentes é aquilo que o indivíduo tem que fazer de acordo com o local em que ele está. Né? Então, por exemplo, se espera de um médico que faça o trabalho de médico. Então, se a gente vê um médico salvando a vida, ele está fazendo a função latente dele. Né? O que ele tem que fazer, é o que a gente espera. Entretanto, nós temos a função manifesta, que é aquilo que o sujeito não deve fazer, mas ele está fazendo. E, de certa forma, ele configura a ordem da sociedade que está realizando isso. Vamos pensar aqui nos nossos coronéis, né? Não foi com vocês que eu falei, não. Eu estava dando aula sobre Darcy Ribeiro no ensino médio, mas não foi aqui, não. Mas se você pegar na figura do coronel, né? O coronel ele faz coisas que não deveria ser o que ele fazia, porque o coronel, na verdade, é só o proprietário de terras ali da região, a qual o povoado, a aldeia e até a pequena cidade está construída ao redor, né? Então, assim, ele não tem papéis de autoridade política, só de autoridade econômica, né? Mas muitas vezes a gente vê esse coronel munido de seu jagunço agindo como se fosse uma autoridade política, uma autoridade civil, e ele não é. O que a gente está vendo ali é uma função manifesta. Não é obrigação dele, mas ele assumiu aquela função que não é dele, né? E assumindo aquela função que não é dele, de certa forma ele está configurando a ordem social, que é feita da estrutura, o local em que ele está e aquilo que ele faz, as funções. Ok? Então vamos seguir aqui. Bom, quais são os níveis de organização social? Né? Quando a gente vai pensar na organização social, aí, como a gente pode pensar, né, os níveis? Bom, basicamente são 3 níveis, né? 2 micro, 2 macro, porque o do meio é intermediário. Né? Você tem primeiro o nível interpessoal. Pessoas que se relacionam e começam a compor uma organização social a partir da relação eu-tu. Ok? Então você pensa aí, né? Há uma pequena organização, quando você vê, por exemplo,
um caçador, né, que troca um pedaço de uma peça de carne com um agricultor. Ali está tendo uma certa organização social, até surgir de um comércio, né? Aí você tem o nível grupal, quando você já tem grupos estabelecidos que estão se relacionando entre o próprio grupo e grupo com outro grupo, né? Então nesse nível grupal você já tem já está saindo mais do micro, indo mais para a relação macro, né, organizacional, mas você ainda é algo muito primitivo, podemos assim dizer, né? Então a gente pode pensar nas sociedades primitivas aí em pequenos grupos, é pequena aldeia que se relaciona com a aldeia vizinha, né? Faz um determinado escambo, uma troca, né? E assim por diante. E por fim você tem o nível macro, né? O maior possível, que é o nível de ordem social, né? Que é já a função que eu falei, que você já tem toda uma sociedade configurada, com uma estrutura, com funções, que a gente viu no slide anterior, né? E ela já está estabelecendo uma ordem social propriamente dita. Então você vai ter vários indivíduos, né, dentro de uma sociedade se interrelacionando, grupos se interrelacionando, instituições se interrelacionando e compondo uma grande sociedade que pode relacionar com outras sociedades, certo? Então esse é o nível macro da coisa. Então são pequenas pecinhas que vão se encaixando. E por falar em pequenas pecinhas, deixa eu ver se eu me adiantei. Não, eu me adiantei. Deixa as pequenas pecinhas para o próximo slide. Aqui vem a explicação primeiro. Nós temos os sistemas sociais, tá? Aqui tem um sistema social que é o sistema mecânico, que ele trata como suas pecinhas, né? Então vamos lá. O sistema social ele é uma pluralidade de indivíduos que desenvolvem interações segundo normas e significados culturais compartilhados. Então, os indivíduos eles vão se relacionar. Esse relacionamento deles vai gerar estrutura e organização social. Essa organização social essa estrutura organizacional social é uma ordem social composta, porque são vários indivíduos e grupos se relacionando, né? E a forma como vai proceder essa ordem, a forma como está configurada essa estrutura e essa organização se dá por causa de um sistema. E aí podem ter diferentes sistemas, ok? E o papel do sociólogo é analisar esse sistema, certo? Então ele coloca aqui, ó, o sistema é uma pluralidade de indivíduos que desenvolvem interações segundo normas, a gente vê também até as normas que a gente tinha visto na última aula, né? E significados culturais compartilhados. Então há uma cultura ali dentro para meio que manter esse sistema coeso, ok? Bom, segundo Parsons, todos os sistemas sociais devem resolver 4 problemas básicos. Tá? Quando você tem um sistema social, é porque ele é para resolver 4 problemas que a sociedade tem. O primeiro é de adaptação, porque eu não estou bem no meu determinado ambiente. Então, eu vou me relacionar de tal forma que eu passe a ficar bem naquele ambiente. Então, pense, por exemplo, no Homem das Cavernas, que era vítima das feras. Então, o que ele começa a fazer? Né? Ele começa a estabelecer um padrão ali de sentinela. Ele coloca um Homem da Caverna armado, vigiando, né, enquanto os outros saem para caçar e outros estão descansando dentro da caverna. Ali você já começa uma relação de adaptação, né, porque a sociedade ela vem exatamente para suprir problemas aos quais se precisa adaptar. E aí nós temos a conquista de objetivos. Você se adapta exatamente, você se une em sociedade, né, e se adapta exatamente porque você tem um objetivo comum. A sobrevivência, a subsistência, a dominação, o comércio. A gente pode pensar até numa sociedade menos ampla, aí, por exemplo, a sociedade de jogadores de cricket, jogar cricket, né? Então, são objetivos que precisam ser conquistados e o grupo age em função dos objetivos. Uma integração, obviamente, né? Porque esses indivíduos então vão trabalhar como um único organismo, né? E por fim, a latência, ou seja, eles vão ter uma forma de agir, ok? Particular, podemos assim dizer, né? Opa! Ela não coloca exemplo, que triste. Mas a gente pode ver na latência nesse sentido a forma como você vai agir, né? Que ele vai imprimindo ali, então, ó, a gente está se adaptando, a gente tem um objetivo comum, a gente está interligado, então nós vamos agir desta forma. Então o sistema ele meio que dita isso, ele serve para isso, ok? Sendo assim, a estrutura de um sistema social, né? Esse aqui é os componentes que ele vai tentar resolver. E como ele vai se estruturar um sistema social? Bom, em primeiro lugar, ele vai compor subgrupos de vários tipos interligados por normas relacionais. Você tem pequenos grupos que vão se compor. A gente viu os grupos aulas atrás, né? Então, a gente já sabe disso. Funções de vários tipos, acho que 2 aulas atrás, né? Que a gente viu grupo, quase grupos.
funções de vários tipos dentro de um sistema maior e de subgrupos. Cada sistema de função está também ligado a outros, através de normas racionais. Então, por exemplo, a sociedade não funcionaria se todo mundo fosse médico. Mas você tem um constante, cada um fazendo um papel. Você tem várias funções diferentes ali interrelacionadas, né? Normas reguladoras que governam os subgrupos e as funções. Então, esses subgrupos, né, que cada um está fazendo sua função, essas várias funções, elas estão interligadas por normas. Né? E, por fim, valores culturais, que servem como arcabouços para essas normas e também para estar transmitindo essas normas às próximas gerações. Bom, vamos ver alguns modelos de sistemas sociais. Né? O primeiro modelo é o modelo mecânico. Ele veio muito da época ali do mecanicismo, em que a filosofia de Descartes ainda estava influenciando muito o pensamento científico, sobretudo depois das descobertas de Isaac Newton. E a sociedade ela passou a pensar de forma mecânica. Ela acreditava que o universo era um grande relógio, né, cujo todas as engrenagens estavam no lugar, os planetas girando, aquela coisa toda, né, e se pensava tudo de uma forma muito mecânica, como se fosse tudo muito preciso. E a sociedade passa a ser avaliada com esse olhar. Tá? Então, se analisa a sociedade dentro do sistema mecânico, em que cada peça tem a sua função, cada engrenagenzinha está ali no seu local, né, e elas agem como um todo. Acontece que o mecanicismo vai cair, a gente percebe que ele tem várias falhas, o mecanicismo não é tudo tão certinho, né? Não é tudo tão ordeiro, na verdade existe muito caos na natureza, inclusive vão vir essas teorias do caos, né? E também nós vamos ter ali alinhado o pensamento teosófico, New Age, né? As descobertas do Capra, Fyodor Capra, enfim. E aí no século XIX vai ser desbancado, aí você vai ver o modelo biológico, sobretudo influenciado ali também pelo desenvolvimento do darwinismo. E aí vai pensar então um sistema biológico, ou melhor, sistema orgânico, mas que pensa a sociedade como um indivíduo biológico. Então você teria você pode pensar o próprio corpo humano dessa forma, né? As células fazem as coisas, as células unidas formam tecidos, os tecidos fazem coisas, os tecidos unidos formam órgãos, os órgãos fazem coisas, cada órgão faz uma coisa, os órgãos unidos formam um sistema, né? O sistema faz uma determinada coisa, mas os sistemas unidos formam o corpo humano. Então ele pensa de uma forma mais orgânica, mais biológica, mas ainda assim cumprindo as suas funções, né? E esse pensamento vai perdurar por muito tempo, tá? Até que em Harvard, né, nós vamos ter ali um modelo de processo. Vai se falar muito agora de processo. Então é uma questão de processo. E interessante que você entrou até no diálogo religioso. Hoje em dia a gente vê que é um processo espiritual, um processo pelo qual Deus está te fazendo passar, é um processo, né? Mas o processo ele vem de uma análise da natureza e dos movimentos físicos, né? Enquanto um processo, ou seja, enquanto uma realização, enquanto uma determinada dinâmica configurada própria de se acontecer, né? E aí começa a se analisar a sociedade dentro de processos, né? Então você tem processos de entendimento, processos de aprendizado, processos de relação, processos de aproximação, processos comerciais, e tudo passa a ser visto dessa forma, estruturado como um emaranhado de processos. Esse pensamento norte-americano vai perdurar ali pelo século XX, né? Bastante. Bom, o Parsons, o Homans e o Buckley, eles vão... Na verdade, o Parsons vai ter umas ideias que vai brigar com o Homans e o Buckley vai tentar fazer uma síntese dos dois, né? Aí você tem todo aqui na Lakatos, no livro da Lakatos, uma tabela comparando o pensamento dos três. Eu não vou ficar explicando o pensamento dos três porque assim é muito insignificante a forma como eles se diferenciam, tá? Não é nada muito gritante e tal. Só que o Buckley vai sintetizar ali o pensamento deles, né? Pensando que o sistema, né? Ele é como eu posso dizer, ele é um complexo de elementos, né? Mas ele não é estável. Ele é algo tão complexo, tão dinâmico, tão vivo, tão impossível de se ler que você precisa analisá-lo com máxima flexibilidade. Não dá para você falar que tudo é uma pecinha de relógio, ou que tudo é um grande organismo vivo, ou que tudo é um conjunto de processos. Ou seja, a explicação que ele vai fazer é que você precisa de compreender o quanto essa realidade sistemática é complexa, então você precisa fazer uma regra o máximo flexível possível. Inclusive ele estabelece um conjunto de regras, né, de como seguir, né, que pede para que você tenha busca de metas, mas que você tenta fazer uma aprendizagem para sentir os próprios canais operadores daquele sistema,
né, que você tem uma consciência e a autopercepção da realidade e tal. Então ele enumera algumas observações que o sociólogo deve fazer ao considerar esse sistema, exatamente por ser algo altamente dinâmico. Então a regra, né, ela não pode ser uma regrinha certinha que você encaixa em toda a sociedade, mas você deve fazer isso com o máximo de flexibilidade possível, certo? E por fim nós temos a teoria da organização humana, do Antônio Hugo Miller. Né? O Antônio Hugo Miller, ele acredita que a sociedade ela é composta, né, por vários sistemas sociais específicos. É como se a gente tivesse assim, ó, a gente vai se relacionar, não, vamos relacionar aqui e tal, então eu vou me relacionar com você comerciante porque eu quero isso. Mas também vou me relacionar com você porque eu quero isso. E vou me relacionar com você porque eu quero aquilo. E aí vai formando um conjunto de sistemas independentes, mas interligados. Então a sociedade é feita desse conjunto de sistemas. Ele vai listar 14 sistemas, né, que são o sistema de parentesco, o sistema sanitário, de manutenção, de lealdade, de lazer, viário, pedagógico, patrimonial, de produção, religioso, de segurança, político, jurídico e de precedência, certo? Então, o que seria isso? De parentesco é a relação de consanguinidade e afinidade. Ele também enfia os amigos aí, né? Parentes e amigos. O sanitário, ele está relacionado à questão de saúde mesmo, né? A própria organização para se fugir das patologias, né? A de manutenção é aquele que vai propor uma relação de equilíbrio, de reforço ali na sociedade, né? O de lealdade está baseado nos fenômenos de atração e repulsão, né? O de lazer nas formas de entretenimento. O viário, é o trânsito, é o sistema de trânsito, tá? As formas de transporte. Então, por exemplo, né, eu estou indo com o meu carro aqui, o sinal fechou, né? Eu sei que eu tenho que parar porque o outro vai vir. Há uma espécie de finalidade. Todo mundo quer chegar no seu objetivo, mas a gente se organiza, né? O pedagógico, que é o processo educativo. O patrimonial seria as ideias de preservar materiais, informações, preservar a própria cultura, né? O de produção, que é produzir sobretudo o alimento, né, mas todo o material de recurso da sociedade. O religioso, que vai tratar dos rituais e do tratado com o divino. O da segurança, que vai definir ali, seja a polícia, seja o próprio sistema de segurança, seja o exército e por aí vai. O político, que vai tratar da organização. O jurídico, que vai tratar das leis, né? E o de precedência, que vai tratar da própria relação como a gente organiza, a hierarquia, o status, né? Bom, são 14 modelos, né? Só que eu diria que essa teoria dele já está atrasada, porque, por exemplo, ele não concebe como se dá as relações sociais a partir da era digital. Seria uma nova reflexão que deve ser feita, né? Atualizar isso aí. A gente fica uma ideia aí de TCC, de monografia para um de vocês, né? Mas então essas seriam as análises de sistemas, ok? Então é isso que a gente tinha para dizer hoje. Não é um assunto muito complexo. Você pode ver que no livro da Lacan são 17 páginas só, dela tratando disso tudo, né? Então a ideia era só estar passando por aqui, porque isso é importante quando a gente fala de estrutura social. Estrutura não, estratificação social, estrutura a gente falou, estratificação social, nós vamos falar disso na semana que vem, né? Mas para a próxima aula, segunda-feira, nós vamos falar das instituições sociais, que é o capítulo 9 da Lacan. Então estejam lendo, né, o nosso livro aí, o capítulo se preparando para essa aula, ou após essa aula, não sei como você está se estruturando, mas é importante sempre estar lendo e acompanhando, ok? Então era uma aula simples, né, para hoje, né, só para não perdermos o conteúdo aí, né? Mas também estendendo um pouco dos problemas técnicos que tivemos, tá bom? No mais, eu desejo um bom estudo para todos vocês, um grande abraço e tchau, tchau.